Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia, aqui na Matriz Santo Berto, mas venho como catequista dar continuidade a esse quadro maravilhoso, Professio Fidei, que vem do latim, profissão de fé. Pois bem, vimos todos os dogmas de Deus, Deus como uno, e a Santíssima Trindade, a unidade de Deus, uma só natureza, uma só essência, em três pessoas, E essa segunda pessoa, o Filho, é o Verbo que no início estava com Deus, era Deus, E se fez carne e habitou entre nós. Pois bem, dissemos até agora que Deus não pode ser encapsulado nem colocado num objeto, porque Deus é onipresente. Então, essa onipresença, ela na pessoa do Filho, se fez carne e habitou entre nós. Ele, quer dizer, então ele é, como diz o próprio credo niceno Constantino Napolitano, verdadeiro Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, homem verdadeiro, Então ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Mas como um homem Deus, então ele é limitado? Não, de maneira nenhuma. Por isso que dizemos que nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso Senhor, nosso guia, ele se tornou homem, um homem Deus, habitou entre nós. Portanto, em Jesus Cristo existem duas naturezas. A natureza humana, ele como homem, que teve uma alma, ele teve um corpo, uma alma, E a sua natureza divina que já existia. Por isso, esse dogma que estudaremos hoje é o dogma de Jesus, duas naturezas, sem mistura e sem confusão. Ora, embora tenha duas naturezas, a natureza humana suscetível às coisas da carne, com exceção do pecado, isto é, ele tinha dores, sentiu, por isso que a natureza humana, ele tinha dores, ele sofreu as dores do Calvário, os pregos, as torturas, tudo isso ele sofreu pela sua natureza humana, carnal. Mas, diferente de nós, ele não pecou, pois a sua mãe já era imaculada e ele, como sendo divino, não poderia pecar. Então, sua natureza, embora carnal, não se sujeitou ao pecado. Mas ele tinha necessidades, como é que se diz, tomar banho e tudo mais, ficava doente, como qualquer outro homem, mas ainda assim era Deus. Portanto, com a sua propriedade divina, ele pode fazer os seus milagres, como sendo Deus. Por essa maneira, como estudamos no credo apostólico, ele ressuscitou e ascendeu aos céus, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, portanto, ele está de corpo e alma no céu, junto de Deus Pai. E, justamente, estudamos no mesmo credo que ele desceu aos infernos, a sua alma desceu aos infernos, portanto, seu corpo ficou lá no sepulcro, e ele, enquanto a sua alma desceu aos infernos para buscar o seio de Abraão, o limbo, Portanto, ele só pôde fazer isso porque a sua alma estava provida, revestida de divindade. Essa divindade estava tanto presente na alma de Nosso Senhor como em seu corpo. Portanto, essa vivência mútua, essa convivência mútua das duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina de Nosso Senhor Jesus Cristo, é chamada de união hipostática, porque a divindade não torna a natureza humana um Deus, mas também a divindade humana não rebaixa a divindade a um ser humano. Por isso que a união hipostática favorece ele vivenciar realmente as coisas aqui na Terra, ter vivenciado as coisas aqui na Terra, assim como também como Deus pode fazer milagres e ascender ao céu. E por sua divindade, então o seu corpo pode ressuscitar e voltar aos céus. Bom, portanto, que possamos
assim como São Paulo diz nas suas cartas, né? Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Bom, assim como Jesus Cristo, como o maior exemplo de nossa salvação, Ele que, assim como nos redimiu e nos salvou, deu o caminho da salvação, que é o maior exemplo, pois Ele permitiu que a divindade operasse a vontade de Deus e não deixasse que a sua natureza humana corrompesse a divina. Então, que possamos permitir que Cristo habite em nós como divindade e matamos o nosso ego interior e possamos deixar que, como diz São Paulo, que Cristo vive em nós, que não somos nós mais que vivamos aqui, mas que Cristo vive em cada um de nós. Eu desejo a todos um bom domingo, uma ótima semana. Patem Domini omnibus, a paz do Senhor para todos. Amém.